Salve, salve amigos da história, meu nome é Cláudio Pong e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Batalhas Históricas. Hoje nós vamos falar sobre a Batalha de Gaugamela, travada entre persas e macedônios, e com os macedônios sob o comando de nada mais nada menos que Alexandre o Grande, um dos maiores comandantes militares que esse mundo já viu. Toca o barco. Durante semanas desde o início do verão de 331 a.C., o exército macedônio marchou pela Síria debaixo de um calor que chegava a 43 graus, fazendo com que homens, mulheres, crianças e cavalos definhassem sob o ímpeto daquele sol devastador. Eles estavam a caminho da Mesopotâmia, coração da Pérsia, inimiga e terra do lendário Dario III, o Grande. Ao cruzar o rio Eufrates, eles rumaram para o nordeste e alcançaram o rio Tigre no dia 18 de setembro, e atravessaram com dificuldade o curso d'água formando fileiras. Em determinado ponto, uma cheia súbita carregou homens e cavalos para longe. Quando as águas serenaram, a marcha implacável prosseguiu. À frente da imensa coluna ia o jovem, carismático líder Alexandre III. Obstinado e decidido, ele conduzia seus homens sem jamais perder de vista o objetivo imediato: a destruição do Império Persa, que já completara 200 anos de existência. Logo pela manhã, no dia 29 de setembro, o líder macedônio cavalgou à frente de seus homens, cercado por um grupo de cavaleiros de elite. Subindo com lentidão, eles enfim chegaram ao topo da cordilheira, de onde se avistava a grande planície de Gaugamela, e levaram um choque. Até mesmo Alexandre pareceu atordoado quando olhou à distância. Embora tivesse ouvido falar do tamanho das forças persas, era diferente vê-las ali diante dos olhos. 250 mil homens enfileirados até onde a vista alcançava, envolvidos por uma névoa de calor e poeira. Além disso, Dario também tinha uma cavalaria de pelo menos 40 mil homens fortemente armados, e Alexandre viu ainda bigas e mais de 15 elefantes de guerra. Alexandre vinha acompanhado de 40 mil homens de infantaria e cerca de 7 mil cavaleiros. Todos eram macedônios veteranos, empedernidos pelos 4 anos de batalhas, mas eram tão inferiores em termos numéricos que sua derrota parecia certa. 2 anos antes, na Batalha de Issos, Alexandre tinha vencido Dario, em parte porque o rei persa ingenuamente decidira combater numa faixa costeira muito estreita, um fronte que tinha apenas 5 quilômetros de largura, onde não conseguiu tirar proveito do poder de sua imensa superioridade numérica. Dessa vez, sabendo que o seu exército era 5 vezes maior do que o do macedônio, Dario deliberadamente manobrou suas forças com o propósito de atrair Alexandre para a grande planície. Ao lado disso, logo após sua chegada, na semana anterior, ele se encarregara de preparar o campo de batalha, escondendo armadilhas e buracos cheios de estacas afiadas, e aplainando cuidadosamente as áreas lisas nas quais planejava utilizar uma das armas mais incríveis: bigas com foices amarradas nas rodas que ceifariam a infantaria macedônia como se fosse um campo de trigo. Todavia, apesar de estar em vantagem, Dario tentou negociar com Alexandre. Sua proposta de paz, maior do que de todas as anteriores, era a seguinte: além de pagar 30 mil talentos de prata de resgate pela mãe e pelos filhos, ele também oferecia a Alexandre todos os territórios a oeste do Eufrates. Quando os emissários do grande rei levaram essa oferta para Alexandre, houve um famoso diálogo entre ele e seu comandante em chefe, Parmênio. Se eu fosse Alexandre, aceitaria essa oferta, disse Parmênio. Eu também, respondeu Alexandre, se fosse Parmênio. Alexandre, sendo Alexandre, recusou a oferta de Dario. No dia seguinte à sua chegada a Gaugamela, Alexandre ficou cavalgando ao redor do campo de batalha, formulando planos. Por meio dos desertores persas, ele mapeou as armadilhas e também descobriu por que Dario tinha desobstruído amplas áreas da planície.
ficou claro para os macedônios que eles estavam sem margem de manobra, que poderiam ser flanqueados e acabar cercados, independentemente de onde posicionassem suas forças. Parmênio sugeriu a Alexandre que os macedônios tentassem um ataque noturno a fim de surpreender e apavorar as forças persas, mas Alexandre rejeitou essa ideia. Ele não só considerava os ataques noturnos desonrosos. Alexandre deve derrotar seus inimigos abertamente e sem subterfúgios, disse Parmênio, como também sabia que tais operações eram altamente imprevisíveis e caóticas. Todavia, espalhar o boato de um ataque noturno não seria má ideia, pensou Alexandre, e instruiu seus espiões a divulgar que estava considerando a hipótese. Em consequência, Dario manteve uma boa parcela de seu exército em vigília durante toda a noite, à espera de um ataque que jamais aconteceu. Nesse meio tempo, Alexandre se sentou em sua tenda, sozinho, e fez planos. Na manhã seguinte, dia 30 de setembro, o exército macedônio acordou com o nascer do sol, tomou o desjejum e aprontou as armas. A 3,2 quilômetros dali, as forças persas fizeram o mesmo, sendo que muitos dos seus soldados bocejavam em razão da longa vigília que tiveram. De forma extraordinária, Alexandre continuou dormindo até que, enfim, Parmênio o despertasse. Surpreso com o sangue frio de seu líder na manhã do conflito mais importante de toda a sua vida, em especial com números tão desfavoráveis contra si, Parmênio manifestou seu espanto. Alexandre apenas respondeu que Dario tinha feito exatamente aquilo que ele queria que fizesse. Colocou-se na posição de ter de travar uma batalha campal contra os macedônios. Ao reunir seus homens e dirigir-se a eles, revelou um plano que era ao mesmo tempo brilhante e simples, e demonstrou sua percepção inigualável nas táticas militares. Sabendo que seria flanqueado, por fim as linhas persas sobrepuseram-se às suas por cerca de 1,6 quilômetros. Alexandre ordenou que suas forças formassem fileiras laterais, em boa situação frente ao flanco esquerdo persa. Em seguida, ele estacionou a cavalaria em duas alas, uma força veterana na retaguarda e a parte maciça da infantaria macedônia no centro. Os soldados então avançaram, ou melhor, se arrastaram para os lados num ângulo em direção à força persa, com suas grandes lanças ou sariças brilhando. Alexandre continuou fazendo suas tropas se moverem num ângulo oblíquo à sua direita, oferecendo o flanco esquerdo como alvo atraente para as maciças forças persas, mantendo, porém, o centro de seu exército ligeiramente recuado. Conforme o exército de Alexandre se movia para a direita, o exército persa, como se fosse um parceiro de dança, avançava para a sua direita, tentando flanquear Alexandre. Quanto mais Alexandre se virava para a direita, mais longe ele ficava das corridas de biga de Dario, o que era um de seus objetivos. Ao perceber o que estava acontecendo, Dario ordenou a cavalaria postada a seu lado direito que atacasse os macedônios pela esquerda. Num abalo estrepitoso, os competentes cavaleiros persas correram desembestados pelo espaço vazio, berrando gritos de guerra e brandindo estandartes. Mas tinham um longo caminho pela frente até atingir as forças macedônias, e a própria cavalaria flanqueada de Alexandre, embora inferior numericamente, contra-atacou os persas desgastados, reduzindo o ímpeto de sua investida violenta e forçando o recuo em total desalinho. Ao mesmo tempo, na esperança de desconcertar a parte central de Alexandre, Dario ordenou que suas bigas ceifadoras fossem lançadas contra as falanges da infantaria macedônia, mas elas estavam preparadas para isso. Alexandre tinha colocado um grupo de infantaria leve à sua frente, que se dividia para deixar as bigas passarem, mas depois arremessavam dardos sobre elas quando retornavam, derrubando homens e cavalos. Quando as bigas restantes alcançaram a principal falange macedônia, a infantaria também formou caminhos e as bigas avançaram inofensivamente para serem enfrentadas na retaguarda.
Os flancos e os centros de ambos os exércitos então se engajaram num combate frenético. Apesar da distribuição inteligente das forças de Alexandre, a superioridade numérica de Dario começou a se revelar e a parte central de Alexandre logo pareceu estar em risco de ser esmagada. Alexandre então, no auge da luta e cercado por seus guarda-costas, companheiros, de onde se origina o nome companhia, detectou uma brecha no centro esquerdo das linhas de Dario. Ele então colocou suas forças de reserva em forma numa cunha gigantesca e, pondo-se à frente, atacou. Chocando-se contra o lado mais fraco, os macedônios logo abriram caminho em direção à guarda pessoal de Dario, aniquilando-a. No espaço de alguns minutos, o destino da batalha tinha se modificado. Os homens de Alexandre giraram e atacaram a retaguarda persa, aliviando a pressão sobre a força principal. O que aconteceu em seguida é matéria de diversas lendas. Algumas fontes antigas falam em Dario atacando Alexandre, Alexandre matando o condutor de bigas de Dario com uma lança e a divulgação de um falso rumor de que Dario estaria morto, causando a retirada das forças persas em total desalinho. Outros contam que Dario, ao ver que corria perigo de ficar isolado e cercado, fugiu antes de ser capturado. O que quer que tenha acontecido, o resultado foi o mesmo. O grande rei dos persas correu para salvar a vida pela vasta planície que deveria ter sido cenário de sua vitória, e a maior parte do seu exército resolveu segui-lo. Ao verem Dario fugir, os macedônios, em especial as forças de Parmênio, que tinham combatido ferozmente durante todo o dia, começaram uma caçada. O massacre foi grande. Alguns historiadores afirmam que dezenas de milhares de persas foram mortos apenas no desenrolar dessa perseguição, que durou pelo menos até a meia-noite. No fim do dia, Alexandre havia derrotado um grande exército muito superior ao seu numericamente, deixando 50.000 vítimas e perdido apenas algo entre 500 ou 1.500 de seus homens. O Império Persa havia chegado ao fim e Alexandre era agora o indiscutível senhor da Ásia. Muito obrigado e prepare-se para a batalha.